Na grande tapeçaria do Novo Testamento, há fios discretos que, embora sutis, sustentam a estrutura de algo muito maior. Esta é a história de um desses fios, um homem cujo nome não ecoa entre multidões, mas cuja fé moldou silenciosamente o alicerce do reino. Hoje você conhecerá a jornada de Tiago, filho de Alfeu. Desde pequeno, Tiago sempre ouvira que seu nome era comum, mas o peso da herança que carregava jamais lhe pareceu leve. Filho de Alfeu, descendente de uma linhagem marcada pela fidelidade à lei, ele cresceu nas pequenas vielas de uma vila modesta da Judéia, onde cada dia era um reflexo da tradição e do temor a Deus. À sombra de outros nomes mais conhecidos, homens fortes da história de Israel, pairava constantemente sobre seu ombro. Ainda assim, havia em seu coração um anseio que não conseguia explicar. Não era fama, nem prestígio, era sede por sentido. Tiago vivia observando o mundo em silêncio. Quando outros falavam, ele escutava. Quando outros disputavam destaque, ele permanecia à margem. Mas seus olhos enxergavam além da aparência. Era como se seu espírito estivesse sempre atento, como se pressentisse que um dia algo grandioso exigiria sua presença. Seu pai, Alfeu, homem simples e piedoso, era quem moldava suas convicções com histórias da Torá. As madrugadas em que o fogo iluminava suavemente os rolos das Escrituras eram sagradas. Foi ali, no calor da palavra, que Tiago aprendeu a respeitar o silêncio, a observar os detalhes e a discernir a verdade, mesmo quando ela vinha escondida na rotina. Ninguém em sua aldeia imaginava que aquele jovem de olhos escuros, pele marcada pelo sol e semblante calmo, se tornaria discípulo do próprio Messias. O dia em que tudo começou parecia comum. O vento soprava leve e o murmúrio das conversas nas ruas não anunciava nada de extraordinário. Mas foi nesse cenário cotidiano que Tiago ouviu, pela primeira vez, o nome que mudaria sua vida para sempre: Jesus de Nazaré. A princípio, os relatos eram vagos. Um homem diferente que falava com autoridade, curava os doentes e andava com os desprezados. Tiago ouviu em silêncio. Algo dentro dele despertou, um incômodo santo que o impelia a saber mais. Não se tratava de curiosidade, mas de um chamado que ele ainda não sabia nomear. Dias depois, quando Jesus passou perto de sua região e começou a reunir seguidores, Tiago sentiu o coração acelerar. Estava ali, à margem da multidão, quando seus olhos cruzaram com os do Mestre. Não houve palavras, apenas um olhar firme, penetrante, como se conhecesse sua alma. Naquele instante, Tiago entendeu. O chamado não precisava de vozes, mas de rendição. Ele seguiu Jesus. Simples assim, sem promessas de glória, sem garantias de reconhecimento. Apenas um desejo sincero de andar ao lado da verdade. Ao se unir aos outros discípulos, Tiago percebeu que seu perfil contrastava com muitos. Havia Pedro, impulsivo, João, profundo, Mateus, o ex-cobrador de impostos. E ali, entre gigantes em formação, estava ele, discreto, silencioso, mas determinado. Mesmo entre os 12, Tiago jamais buscou destaque, mas sua fidelidade constante e sua presença firme o tornaram um pilar invisível no grupo. Ele era aquele a quem os outros recorriam sem perceber. O tipo de pessoa que, mesmo sem falar muito, acalmava os ânimos e fortalecia a esperança. Seus gestos simples carregavam poder. Seu silêncio era consolo. Durante os primeiros dias de caminhada com Jesus, Tiago testemunhou milagres que pareciam saídos diretamente dos livros antigos de seu pai. Viu olhos se abrindo, pernas se fortalecendo, corações sendo restaurados. E a cada passo, sua fé crescia. Mas não era a fé barulhenta que exige sinais. Era a fé de quem reconhece a presença divina mesmo no sussurro do vento.
Uma noite, enquanto o grupo descansava sob as estrelas, Jesus falou sobre o preço do discipulado. As palavras do mestre eram duras, mas carregadas de amor. Muitos vacilaram, outros questionaram. Tiago, como sempre, ouviu em silêncio, mas em seu coração reafirmou o compromisso de seguir até o fim, mesmo que ninguém mais permanecesse. A história de Tiago, filho de Alfeu, não começa com aplausos nem termina com multidões. Mas é justamente aí que reside sua beleza. Num mundo que valoriza o barulho, ele nos ensina o poder do oculto. Num cenário onde os holofotes distraem, ele nos convida a olhar para dentro. Sua jornada silenciosa com o Mestre está apenas começando, e os próximos passos revelarão como, mesmo os nomes menos lembrados, podem carregar a essência do céu. Os dias seguintes à decisão de seguir Jesus transformaram completamente a vida de Tiago. A rotina, que antes era marcada pela previsibilidade das orações no templo, pelo labor humilde nas terras de sua família, agora se tornava uma jornada constante, imprevisível, intensa. Cada manhã era um convite à entrega. E, embora raramente estivesse no centro das conversas, Tiago observava tudo com uma atenção que poucos percebiam. Caminhar ao lado de Jesus era como respirar um ar diferente. Ele não apenas falava sobre o reino de Deus, ele o vivia em cada gesto, em cada olhar. Tiago aprendeu que o poder do céu não se manifestava apenas em grandes sinais, mas em detalhes que poucos valorizavam. O toque nos leprosos, a escuta dos excluídos, o respeito pelas lágrimas dos rejeitados. E ali, no meio dessa revolução silenciosa, seu coração se moldava. Havia dias em que Tiago se pegava admirando os outros discípulos. Pedro, sempre impetuoso, parecia moldado para a liderança. João, tão próximo de Jesus, carregava uma ternura quase celestial. Até mesmo Judas, com sua inteligência afiada, parecia ter um papel importante. E ele? Ele era apenas Tiago, não o irmão de João, não o pescador de Cafarnaum, apenas Tiago, filho de Alfeu. Mas, no íntimo, ele sabia que seu chamado era tão verdadeiro quanto o de qualquer outro. Em um dos vilarejos da Galileia, Tiago presenciou algo que nunca mais esqueceria. Um homem com a pele devastada pela lepra foi até Jesus, sem medo, sem reservas. A multidão recuou, horrorizada, mas o mestre permaneceu. Tocou aquele homem com a mesma doçura com que se acaricia uma criança. E diante de todos, o impossível aconteceu. A lepra desapareceu. Tiago ficou paralisado. Não apenas pelo milagre em si, mas pela ousadia do amor de Jesus. Naquele toque, ele entendeu que o reino não era apenas palavras, mas presença. Uma presença que atravessava barreiras, que desafiava estruturas, que escolhia os pequenos. Naquela mesma noite, enquanto descansavam sob o céu estrelado, Jesus reuniu os 12. Era um momento especial. As palavras que saíram da boca do Mestre ecoariam para sempre. Vocês são a luz do mundo. Tiago não conseguia acreditar que aquelas palavras também eram para ele. Um homem comum, com uma vida sem feitos grandiosos. Mas naquele instante, ele compreendeu que Jesus via valor onde o mundo via anonimato. Não era necessário brilhar diante dos homens, bastava ser fiel diante de Deus. Os desafios, porém, começaram a crescer. À medida que a fama de Jesus se espalhava, os confrontos com os líderes religiosos se intensificavam. Tiago presenciou discussões acaloradas com fariseus, viu rostos distorcidos pelo orgulho e pela incredulidade. E mesmo assim, Jesus nunca recuava. Ele enfrentava tudo com uma firmeza mansa, com uma autoridade que não vinha do saber, mas da verdade. Tiago começou a entender que ser discípulo era muito mais do que seguir um mestre. Era morrer para si mesmo.
Era desaprender certezas, confrontar o orgulho escondido, aceitar que servir era maior do que ser servido. Houve um dia em que, ao entrarem em uma cidade hostil, os moradores se recusaram a acolhê-los. Alguns discípulos, indignados, pediram a Jesus que fizesse descer fogo do céu. Mas o mestre apenas respondeu com calma. Repreendeu a ira deles e seguiu adiante como se dissesse: há outro caminho. Tiago, em silêncio, absorveu tudo. A paciência de Jesus lhe parecia mais poderosa do que qualquer milagre. Era como se cada atitude do mestre fosse uma pregação viva. Um convite constante a renunciar à carne, ao ego, ao desejo de ser visto. E foi nesse espírito que Tiago começou a entender sua vocação. Ele não havia sido chamado para os aplausos. Seu ministério não estava nos holofotes, mas no bastidor da graça. Como uma coluna invisível que sustenta o templo, ele compreendia que sua missão era ser fiel, ainda que ninguém percebesse. Num entardecer tranquilo, enquanto o grupo descansava à beira de um campo, Jesus se aproximou e sentou ao lado dele. Não houve sermão, nem milagre. Apenas um silêncio confortável, cheio de significado. Tiago sentiu que, naquele instante, o olhar do mestre lhe dizia tudo. Eu vejo você. E isso bastava. A jornada de Tiago continuava. As cidades passavam, os milagres se acumulavam, as multidões cresciam, mas ele permanecia o mesmo, firme, silencioso, atento, como se cada passo ao lado de Jesus fosse a realização de um propósito eterno. Ele não precisava mais entender tudo, não precisava mais se comparar. Ele havia encontrado aquilo que tanto buscava desde menino, sentido. E enquanto os outros corriam para ver sinais e prodígios, Tiago encontrava Deus nos detalhes, no partir do pão, no choro de um aflito, no sorriso de um curado, no olhar de seu mestre. Sua jornada mal havia começado, mas mesmo sem perceber, o coração de Tiago já carregava as marcas de um verdadeiro apóstolo. E com cada novo dia, o seu lugar no reino ia se revelando não pelo que dizia, mas por quem ele era. As semanas avançavam e, com elas, a tensão no ar se tornava quase palpável. Os rostos que antes sorriam nas multidões agora começavam a carregar expressões de dúvida, de inquietação, de confronto. Havia algo diferente. A atmosfera ao redor de Jesus estava mudando, e os discípulos sentiam isso. Tiago, em seu silêncio observador, percebia cada detalhe. Em Jerusalém, tudo parecia mais denso. O templo, que deveria ser o lugar da presença de Deus, agora exalava poder humano, orgulho e hipocrisia. Tiago caminhava entre aquelas colunas imponentes e sentia o peso da religião sem alma. O olhar dos fariseus sobre Jesus era frio, calculista, ameaçador. E mesmo assim, o mestre não recuava. Seu olhar permanecia firme, sua voz não tremia. Ele não buscava aceitação, buscava transformação. Certa tarde, ao saírem do templo, Jesus falou sobre os dias que viriam. Suas palavras eram duras, quase enigmáticas. Ele falava de sofrimento, de rejeição, de morte. E os discípulos, ainda confusos, se entreolhavam tentando entender o que aquilo significava. Tiago, no entanto, não questionou. Havia aprendido que, com Jesus, as respostas vinham no tempo certo. Durante uma caminhada ao entardecer, o mestre parou diante de uma figueira seca. Seus olhos se detiveram ali por um instante. E então disse que aquela árvore, sem frutos, era como muitos que se diziam de Deus, mas viviam de aparência. Tiago sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras atravessassem não apenas a árvore, mas os corações. Naquela noite, reunidos em uma casa simples, Jesus lavou os pés dos discípulos. O gesto, tão inesperado, quebrou qualquer senso de hierarquia ou vaidade. Quando chegou diante de Tiago, ele não disse nada. Apenas se curvou e lavou seus pés com cuidado. E naquele toque,
Mais uma vez, Tiago entendeu que grandeza no reino de Deus era servir. Mas o momento mais marcante estava por vir. Quando se aproximava a festa da Páscoa, Jesus os conduziu a uma ceia. A sala estava repleta de uma tensão silenciosa. Ele partiu o pão, ofereceu o cálice e falou de uma nova aliança. E então anunciou que seria traído. Um a um, os discípulos perguntaram se seriam eles. Tiago sentiu o peso daquelas palavras. Era como se, pela primeira vez, eles percebessem a gravidade da missão. Após a ceia, foram ao Getsêmani. A noite estava fria e escura, e o coração de Tiago apertava como nunca. Jesus os pediu que orassem, mas o cansaço tomou conta. Tiago tentou manter-se acordado, mas seus olhos pesavam. Quando despertou, viu soldados se aproximando e Judas à frente deles. O beijo do traidor selava o início de um sofrimento inimaginável. Tiago ficou paralisado. Quis correr, quis lutar, mas o medo foi mais forte. Ele, como os outros, fugiu. O discípulo fiel, o homem discreto, o servo silencioso. Agora se via dominado pelo medo. As ruas de Jerusalém pareciam mais escuras naquela noite, e no silêncio da madrugada, ele chorou. Nos dias seguintes, tudo virou caos. Jesus foi preso, julgado, humilhado, crucificado. Tiago não conseguiu estar aos pés da cruz. A dor de não estar presente quando seu mestre mais precisou o consumia. Ele se sentia pequeno, incapaz, indigno. Por dentro, algo se quebrava, mas mesmo na escuridão havia uma chama acesa. Tiago se lembrava das palavras de Jesus. Lembrava do toque do mestre, do olhar que dizia, "Eu vejo você." E foi isso que o sustentou. Enquanto muitos se escondiam, ele permaneceu próximo aos irmãos, orando, esperando, chorando. 3 dias depois, a notícia veio como um trovão no deserto. Jesus havia ressuscitado. Algumas mulheres o haviam visto, os discípulos duvidaram. Tiago, porém, sentiu seu coração arder. Havia esperança, havia vida, havia promessa. Naquela mesma tarde, Jesus apareceu entre eles, não como um espírito, mas vivo, glorificado. E ao olhar nos olhos dos seus, ele não os condenou. Apenas disse, paz. Tiago caiu de joelhos. Não havia palavras, não havia explicações. Apenas gratidão. O homem que havia fugido agora entendia que a fidelidade de Jesus era maior que sua fraqueza. Ele foi restaurado pelo amor, não pela força, pela graça, não pelo mérito. E a partir dali, algo mudou dentro dele. O medo já não tinha mais voz. O anonimato já não era mais peso. Ele havia encontrado o verdadeiro sentido de seguir o Cristo. Morrer para si mesmo e viver para aquele que venceu a morte. Nos dias que se seguiram, enquanto esperavam o Espírito prometido, Tiago se uniu aos discípulos em oração constante. Agora, não era mais o homem calado no fundo do grupo. Era um coração disponível, pronto, renovado. Ele havia passado pela escuridão. Havia experimentado o fracasso, mas agora ele caminhava à luz da ressurreição. E essa luz o guiaria por onde quer que fosse. O dia de Pentecostes amanheceu como qualquer outro, mas carregava em si um mistério que mudaria tudo. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, em oração constante. Tiago estava entre eles, com o coração entregue, como alguém que já não esperava por sinais, mas por direção. O ambiente parecia carregado, como se o próprio céu segurasse o fôlego. E então aconteceu. Um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Línguas como de fogo repousaram sobre cada um. Tiago sentiu seu corpo tremer, não de medo, mas de poder. Algo o preenchia por dentro. Ele sentia vida, coragem, clareza. Era como se pela primeira vez compreendesse plenamente o que Jesus havia prometido. O Espírito de Deus agora habitava neles. E com essa presença vieram as palavras.
Os discípulos saíram às ruas, falando em línguas que não haviam aprendido, e as multidões ouviam e entendiam. Havia confusão, sim, mas também assombro. Tiago falava com ousadia, com uma voz firme, que até ele mesmo desconhecia. O homem que antes era sombra, agora era luz entre os homens. Com o passar dos dias, a igreja crescia. Milhares se juntavam ao movimento que antes era apenas um grupo de 12. Mas a oposição também crescia. Os líderes religiosos incomodados tentavam silenciar os apóstolos. Pedro e João foram presos, depois libertos. Tiago assistia a tudo com atenção, mas sem medo. Ele sabia que essa missão custaria caro, mas já não havia nada mais precioso que o Evangelho. Tiago, filho de Alfeu, assumia seu chamado. Não buscava os holofotes nem as multidões, mas ia onde era necessário. Era visto cuidando dos necessitados, fortalecendo os irmãos, ensinando com simplicidade. Sua presença era discreta, mas carregava um peso de autoridade que não vinha de títulos, mas de entrega. Em uma reunião com os apóstolos, ele ouviu Pedro falar sobre as perseguições em outras cidades. Muitos estavam sendo presos, outros mortos. O medo rondava a todos, mas também a convicção de que estavam no caminho certo. Tiago se ofereceu para visitar uma das comunidades em risco. Foi enviado com outros irmãos a um vilarejo onde alguns cristãos haviam sido ameaçados. Lá, encontrou uma igreja escondida, mas viva. Pessoas que haviam perdido tudo por amor a Cristo, mas que ainda se reuniam para adorar. Ele pregou naquela noite à luz de tochas. Falou sobre a ressurreição, sobre o Espírito que agora habitava neles, sobre o preço e o privilégio de seguir Jesus. Alguns choraram, outros se ajoelharam. Um idoso veio até ele após a mensagem e disse que havia sentido como se o próprio Cristo tivesse falado com ele. Tiago sorriu e respondeu que esse era o Espírito agindo, não ele. Na volta a Jerusalém, Tiago notou que as coisas haviam mudado. A cidade agora estava em alerta constante. A morte de Estevão havia marcado o início de uma perseguição implacável. Muitos discípulos haviam fugido, outros se escondido, mas Tiago permaneceu. Certa vez, ao caminhar pelas ruas, foi abordado por um jovem chamado Saulo, que agora se dizia convertido. A princípio, Tiago hesitou. Ele conhecia as histórias. Saulo havia sido perseguidor, cruel, implacável. Mas ao olhar nos olhos daquele homem, viu algo diferente. Humildade, quebra, redenção. Tiago o acolheu. Ouviu seu testemunho, e embora muitos ainda duvidassem, ele sentia que o Espírito realmente havia transformado aquele coração. Mais uma vez, ele viu que Deus escolhia caminhos improváveis para cumprir seus planos. O tempo passou e Tiago foi se tornando um pilar na comunidade. Mesmo sem estar nos registros mais celebrados, sua influência era profunda. Ele era aquele que abraçava, que escutava, que orava pelos que ninguém via. Seu nome era murmurado com respeito entre os irmãos. Alguns o chamavam de o discreto firme. Certa manhã, enquanto caminhava por Jerusalém, ouviu boatos de que novas prisões estavam sendo feitas. Ele sabia que sua hora poderia chegar, mas em vez de fugir, voltou ao lugar de oração, naquele mesmo quarto onde o Espírito havia descido. Ali, ajoelhou-se e orou como tantas outras vezes. Pai, se for hoje que eu vá com fé, que minha vida tenha apontado para o teu Filho, que o meu silêncio tenha ecoado a tua verdade, que mesmo que ninguém lembre de mim, eles jamais se esqueçam de Jesus. Houve uma paz naquele momento. Não era medo, era rendição. Tiago sabia que a vida não é medida pelo quanto se aparece, mas pelo quanto se obedece. E mesmo sem multidões gritando seu nome, sem livros escritos por suas mãos, Tiago, filho de Alfeu, havia cumprido seu chamado. Sua história não é de fama, mas de fidelidade.
não é de destaque, mas de profundidade. Ele foi um reflexo silencioso da glória de Deus. E nesse reflexo brilhou como uma chama firme, constante, inapagável. O tempo não parava. A perseguição se tornava mais intensa a cada dia, como um cerco invisível que apertava em torno dos que seguiam a Jesus. Tiago continuava ali, em Jerusalém, firme, mesmo quando muitos fugiam para sobreviver. Ele não condenava os que partiam. Entendia que cada um tinha um chamado, mas o dele era permanecer. Ser rocha quando tudo ao redor parecia desabar. A igreja agora era subterrânea em muitos sentidos. Literalmente escondida em casas, cavernas e becos, e espiritualmente mais profunda do que nunca. Quanto maior a dor, mais sincera era a fé. As orações não eram mais apenas por milagres, mas por perseverança. Não apenas por livramento, mas por coragem. Tiago era como um pai para os novos convertidos. Sentava com os jovens, compartilhava o que havia aprendido com Jesus, falava do reino, lembrava do amor que carregava sentido mesmo nas chagas da perseguição. Ele não precisava levantar a voz. Sua presença era o bastante. Sua fé silenciosa era mais poderosa do que gritos. Certa noite, um irmão chegou ofegante. Disse que soldados romanos estavam invadindo casas à procura de líderes cristãos. Muitos estavam sendo levados para julgamento. Tiago ouviu em silêncio, respirou fundo e apenas respondeu: "A vontade de Deus continua acima da nossa." Poucos dias depois, o inevitável aconteceu. Soldados armados chegaram ao esconderijo onde Tiago e outros discípulos oravam. Ele não resistiu, não fugiu. Levantou-se, ergueu os olhos ao céu e entregou-se em paz. Os irmãos, desesperados, foram dispersos. Alguns tentaram impedir, mas Tiago fez um gesto calmo com a mão, como quem diz: "Está tudo bem." Levado diante das autoridades, foi interrogado, pressionado, ameaçado. Pediram-lhe que negasse a fé em Jesus, que declarasse fidelidade apenas a César. Ele, com voz firme, apenas respondeu: "Meu rei já venceu a morte, e a ele sou fiel até o fim." As palavras foram registradas por alguns dos presentes. Até mesmo entre os soldados, houve quem sentisse algo diferente naquela resposta. Não era arrogância, era verdade. Não era orgulho, era convicção. Na prisão, Tiago passou seus últimos dias em oração. Consolava os prisioneiros, encorajava os que aguardavam a mesma sentença. Não se lamentava, cantava, mesmo que em voz baixa. Seus olhos estavam sempre voltados para cima, como quem via algo além dos muros. No dia de sua execução, o céu parecia silencioso demais. Os cristãos que souberam jejuaram, oraram, choraram. Mas Tiago caminhou tranquilo. Sabia que estava indo ao encontro do mestre que tanto amava. O mesmo que um dia o chamou para caminhar em silêncio, agora o recebia em glória. Seus últimos instantes foram como sua vida, discretos, mas profundos, sem discursos, sem multidões, mas com a certeza de uma alma que cumpriu seu propósito. A história de Tiago, filho de Alfeu, terminou na terra, mas ecoou no céu. E ali, no lugar onde não há mais dor nem perseguição, onde as lágrimas são enxugadas e os fiéis são recebidos como filhos, ele foi acolhido por aquele que viu cada ato de amor escondido, cada gesto de fidelidade silenciosa, cada oração sussurrada no escuro. Tiago, o menor aos olhos dos homens, foi grande aos olhos de Deus. Sua vida foi uma semente plantada em silêncio, mas que deu frutos eternos. Ele não buscou fama, mas encontrou glória. Não viveu para si, mas viveu para Cristo, e esse legado, embora silencioso, continua falando até hoje. Pois nas mãos do Senhor, mesmo os pequenos brilham com luz eterna.